Mais uma vez estamos aqui juntos no nosso programa Tesouro da Fé. Hoje para responder, se der o tempo, a 3 perguntas. A primeira, o consulente, o simpático consulente aqui, pede-me o anonimato e é compreensível. Ele me diz o seguinte, ele pergunta se o ato de contrição que rezamos após nos confessarmos nossos pecados, é obrigatório para recebermos o perdão dos mesmos. Ele pergunta isso, diz ele aqui, pois numa paróquia que ele frequenta, não me pedem para rezá-lo, segundo ele conta. E ao confessar-me em outro município, o padre desse segundo lugar disse para ele que tem muita importância tal ato. Hoje me vejo com a seguinte dúvida: o que eu confessei no passado está válido ou devo confessar tudo de novo? Fique com Deus e muito obrigado. Bem, primeiro para entender, o sacramento da confissão, como todos os outros sacramentos, ele tem matéria e forma. Essa definição vem justamente de São Tomás de Aquino, mas a sua pergunta aqui, para deter-me mais a dúvida que você tem, e você quer saber se o ato de contrição é elemento essencial do sacramento da penitência ou confissão. Primeiro é preciso considerar que a Igreja costuma dividir em 4 partes, apenas para efeito didático, para que o sacramento da confissão esteja completo. A primeira parte é justamente a contrição, a confissão, segunda, a absolvição, terceira, e a satisfação. Na primeira, que é a contrição, está justamente já a ideia de que a pessoa foi confessar-se arrependida dos seus pecados. Pode-se ter um arrependimento perfeito, que é a contrição propriamente dita. Pode-se ter um arrependimento imperfeito, que é o medo de ir para o inferno, por exemplo, que se chama atrição. Tudo isso são atos internos. Mas o homem às vezes tem necessidade de externar aquilo que pensa. E a Igreja, na sua sabedoria e na sua experiência bimilenar, estabeleceu, criou orações para facilitar este ato interno, que ele possa nascer no coração do penitente. Quando alguém comete um pecado, bastaria o arrependimento puro e simples, recolher-se no interior do seu próprio coração, junto a uma imagem ou não, numa capela, diante do Santíssimo Sacramento, por exemplo, ou em casa, em qualquer lugar, ela pedir perdão a Deus do pecado que cometeu. Esse pedido de perdão, sendo sincero, já seria suficiente para que a pessoa fosse perdoada por Deus. Ora, mas para que a pessoa tenha certeza deste perdão, é necessário passar pelo sacramento da penitência. Só que vai dar a certeza absoluta de que ela de fato foi perdoada. No momento em que a pessoa se arrependeu do pecado, ela vai e procura o sacerdote. Primeira parte já foi a contrição. Se ajoelha diante do sacerdote e confessa, confissão, segunda parte do sacramento. Depois que conta integralmente os seus pecados, a gravidade deles, as circunstâncias, etc., naquele mesmo momento, o padre, escutando, aconselha e lhe dá a absolvição, terceira parte do sacramento. Dada a absolvição, o sacerdote depois impõe ou não uma penitência que deve ser cumprida. Quarta parte é a satisfação. Mas o sacerdote, ele quer também ver que o penitente tenha no seu coração um verdadeiro arrependimento. E aí ele pede ao penitente para rezar o ato de contrição, que pode ser um ato já escrito, aquelas várias formas que a Igreja criou, umas maiores, outras menores, mas pode ser uma oração espontânea, que é importante que seja rezada. Mas se você esqueceu de rezar, ou por distração, ou se por acaso no momento, não é necessário, vamos imaginar que alguém tenha dito para você, se você estava realmente arrependido, tenha confiança porque você foi perdoado dos seus pecados. Porque o ministro, ao lhe dizer, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, verdadeiramente ele lhe perdoou. Evidente que esses 4 elementos, se a gente fosse aqui explicar com mais detalhes, eu esqueci de dizer do exame de consciência, por exemplo. O exame de consciência, apesar de não estar entre os 4 elementos da confissão, do sacramento da penitência, ele é um forte auxílio, para não dizer até quase que indispensável, para que a pessoa possa fazer uma boa confissão, porque examinando a consciência, ela tem noção daquilo que fez de errado e facilita a confissão integral dos pecados. Portanto, resumindo, meu caro consulente, contrição,
que está aqui incluído esse arrependimento, esse ato interior, que deve ser externado para que você tenha condições de verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, através de uma oração que se chama ato de contrição, confissão integral dos pecados, a absolvição e a satisfação, o cumprimento da pena, da penitência que lhe foi imposta pelo sacerdote. Evidente, não está dito aí na satisfação, mas está subentendido que a pessoa deve ter um verdadeiro arrependimento e um desejo de emenda. Imagine alguém que confessa e diz: padre, eu roubei. O padre: meu filho, que roubou tal coisa, devolva, está bem, devolvo. Mas interiormente ele quer ficar com o objeto e permanece com o objeto que ele roubou, quando poderia perfeitamente ter devolvido, sem revelar que foi ele que o fez. Essa pessoa que assim confessar não tem verdadeiro arrependimento. E esta confissão muito provavelmente foi inválida. Não é nem de longe o seu caso, porque aqui se percebe que você estava arrependido, confessou-se e recebeu a absolvição. Passando aqui a uma segunda pergunta que me vem de Minas Gerais, ele pergunta aqui, o Marlon Silva Araújo, ele quer saber, ele gostaria de saber se o ato penitencial no início da Santa Missa, quando pedimos perdão, é também uma forma de confissão. Porque você deve ouvir o padre dizer, não é, Marlon? Confessemos os nossos pecados. Tá bem. O mesmo é válido para faltas graves ou para termos o perdão completo, devemos confessar sempre que possível? Tenho dúvidas sobre isso. Veja bem, Marlon, quando se inicia a Santa Missa, o sacerdote ali é a cabeça visível da igreja, ele está presidindo a missa. E ao presidir, ele convida os fiéis ao arrependimento, o perdão, pede para que peçam o perdão dos próprios pecados. Aquele ato de contrição no início da missa que se segue a uma fórmula de absolvição: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, e o público responde amém. Este ato de contrição, ele não é suficiente para perdoar dos pecados mortais, nem é isso que a igreja ensina. Dos pecados veniais não tem dúvida se há um verdadeiro arrependimento, das faltas e imperfeições, para que dignamente se possa participar daqueles mistérios que estão sendo celebrados. Se a pessoa tem arrependimento, se ela tem um pecado grave que ela se recorda naquele momento, se ela não tem condições de confessar-se naquele mesmo instante, teoricamente ela poderia pedir perdão no interior do seu coração, formulando um firme propósito sério de logo em seguida confessar. Isso é certo também, mas o ideal é que a pessoa confesse, se tiver falta grave, antes de comparecer, antes de comungar, porque pode-se assistir à missa, mas fica impedido de comungar se tem uma falta grave não confessada. Também a água benta é um sacramental que se pode recorrer a apagar os pecados veniais. A própria oração do Pai Nosso durante a Santa Missa, quando se reza verdadeiramente contrito e arrependido daquele pecado cometido, perdoai os nossos pecados, as nossas faltas, assim como nós perdoamos que nos tenham ofendido, etc. Naquele momento, Deus Nosso Senhor perdoa, se há verdadeiro arrependimento. Não é, Marlon, é bom você entender, sei que você não pensa assim, mas para as pessoas também que nos escutam, que possam ter a mesma dúvida, não há automatismo. Eu pus água benta na cabeça, estou perdoado de toda falta. Tem que ter verdadeiro arrependimento. É um ato externo, um sacramental, veículo da graça, que vai corroborar, vai auxiliar aquele ato interior de pedido de perdão das próprias faltas. E por fim, uma pergunta aqui que entra perfeitamente dentro das anteriores, é a Marina, que quer saber se o que é mais, a penitência ou a inocência. É evidente que se a pessoa puder viver a vida inteira sem nunca ter ofendido a Deus Nosso Senhor, situação ideal. Mas o perdão que Deus concede é algo de tão extraordinário e que toca tanto a sensibilidade que deixa desconcertados, inclusive, os grandes teólogos que não chegaram a um acordo. Uns julgam vendo a penitência da pecadora e o perdão que Deus lhe concedeu e ficam encantados. E chega, a própria liturgia exclama no Tríduo Pascual: ó feliz culpa, ó culpa feliz que nos mereceu um tal Redentor. De qualquer sorte, é preciso ter presente que aquele que é inocente foi preservado de cometer um pecado por graça de Deus. Aquele que é penitente foi perdoado dos seus pecados também pela graça de Deus. E assim a gente pensa como Santa Joana d'Arc, um pouco tomando como inspiração a frase dela no momento em que foi julgada:
Perguntaram-lhe se ela estava em estado de graça. E ela dizia: se eu estou, que Deus conserve, se não, que Deus conceda. E é por isso, se somos inocentes, alguém que me escuta aí no programa, nunca cometeu pecado em toda a sua vida, agradeça a Deus e peça que por meio de Nossa Senhora Ele conserve essa inocência. Se pecou, ajoelhe-se diante de um sacerdote, confesse suas faltas, que o perdão será obtido. E perdonare, Deus vai dar por nada aquela culpa que foi ali confessada. Tudo será esquecido. E como no alto da cruz, Ele ainda vai encontrar diante do Pai uma atenuante para a nossa falta. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o Redentor que temos, que, preservando a inocência, é um Pai cheio de bondade, perdoando, Pai de infinita misericórdia. Para todos que nos assistem, deixo-lhes a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E até o próximo final de semana, se Deus quiser.